estudantes do 6º ano, sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar sobre Império Carolíngio, fundação, coroação de Carlos Magno e também Tratado de Verdun, o fim do Império Carolíngio em 843. Bora lá, embarque nessa aventura desse vídeo. Vamos para o nosso primeiro slide. Boa, já começamos com tudo. E aí, essa pintura representa muito a coroação de Carlos Magno nas mãos de Papa Leão III como primeiro imperador carolíngio. E uma simbologia impressionante, porque ela representava a união da igreja com o poder político. Mais uma pintura, essa bem mais depois, né? Ó, pintura de Kaulbach, de 1903, sendo coroado aqui Carlos Magno com a espada, né? Aquele poder político e também de guerra dos homens. E o Papa Leão III coroando no ano de 800, inclusive na noite de Natal, hein? Essa aliança tem uma representação bem interessante. Para o Papa, ele vai expandir. O Carlos Magno era uma garantia de expansão do cristianismo pelos territórios que o Império Carolíngio fosse dominar. Já para o Carlos Magno, o Papa coroando estava sendo legitimando, estava fortalecendo o seu poder político e também, claro, fazendo uma moral imensa com seus súditos, com seus fiéis, com toda a população do Império Carolíngio. Durante a expansão militar, Carlos Magno adota um antigo costume germânico: doar terras e privilégios aos nobres que o serviam e lutavam com ele. Ah, agora eu quero ver. Quem lembra o nome desse costume germânico? Chamado de colonato? Não! Comitatus, que era aquela relação de fidelidade, né? Os guerreiros juravam fidelidade ao seu chefe guerreiro germânico. Aqui o líder saxão, Widukind, se rende a Carlos Magno em 785. Então aqui uma representação de 1840, de Ari, uma pintura sobre as suas expansões militares e também as conquistas de Carlos Magno. Bom, e essa relação de fidelidade aí entre Carlos Magno e os seus chefes guerreiros? Se ligavam a ele por laços de dependência e fidelidade. Essa relação entre nobres recebe o nome de vassalagem. Suzerano e o vassalo. Suzerano, né, jura proteção, jura conceder, dar territórios, futuramente vão se chamar de feudos. E os deveres do vassalo: ajudar militarmente ou monetariamente, jurar fidelidade e conselhos ao seu suzerano, e essa é a relação de fidelidade e proteção de origem germânica, mas que Carlos Magno se apropria muito bem dela. Carlos Magno divide o Império Carolíngio. Gigante o Império Carolíngio. Como é que faz para governar uma coisa desse tamanho? Ele chega nesses nobres, né, nesses chefes guerreiros, e divide então em ducados, marcas e condados. Cada território desse dá origem, inclusive, aos títulos nobiliárquicos, né? Os ducados surgem os duques, as marcas surgem os marqueses e os condados surgem os condes. Aí está a origem do que eles vão futuramente se considerar nobres, sangue azul, né? Com privilégios sobre a população. Uma dor de cabeça gigante, porque você imagina uma sociedade onde eles vão se dizer mais importantes com privilégios, frente a uma população de povo que não tem esses privilégios, não tem o sangue azul que o nobre tem. Está surgindo uma sociedade de nobres de títulos nobiliárquicos. Bom, aí Carlos Magno, em 814, morre. Seu filho, Luís o Piedoso, inclusive essa alcunha porque ele era uma pessoa muito devota, que rezava muito, mas tinha sérias dificuldades em relacionar com a política. E, meu amigo, você está governando um império, você tem dificuldades com política, não vai dar outra. Com a morte de Luís, seus filhos começam a disputar o trono. E essa guerra durou 3 anos e só termina com o Tratado de Verdun em 843, quando os 3 filhos, os 3 irmãos, né, os 3 filhos de Luís o Piedoso, entraram no consenso e dividiram o Império Carolíngio em 3. Olha lá. Aqui ficou com Carlos o Calvo, porque ele era careca, por isso calvo. Esses alcunhas sempre representam alguma característica principal deles. Ficava ali o Luís o Germânico, na cor mais oriental, lado mais oriental do Império Carolíngio, na cor verde, e o Lotário ficava no centro. Essa parte central, quase não, né? Chegando ao norte da Itália. É isso aí, galera. Nesse vídeo nós falamos sobre o Império Carolíngio, início, consolidação, ligação entre igreja e política e o Tratado de Verdun 843, dando aquele fim no Império Carolíngio. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!